124 do livro de Salmos, irmão. Glória a Deus. 124 do livro dos Salmos, onde diz assim: Deus nosso protetor e libertador. Glória a Deus. Cântico de romagem de Davi. Glória a Deus. Então, Deus é o nosso protetor e libertador. O epígrafo da palavra. Fazemos a leitura a partir do verso 1. Não foste o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que diga, não foste o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós e nos feriram, engolindo vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos temiam submergindo, e sobre a nossa alma teria passado o torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salva-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. E o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra em Salmos, que o Senhor dá para nós essa leitura, irmãos. E através da leitura, o Senhor já falou com cada um de nós. Amém. Leitura até com uma certa dificuldade, porque é um homem que está lendo, mas é um povo santo, zeloso e de boas obras que está ouvindo. Pode ser um homem até daqui a pouco, ali conduzindo o falar, aleluia. Outra hora pode ser até na sua meninice, no seu erro, até tomar-se a primeira pessoa na pregação, aleluia, com a voz humana, mas espiritualmente, quando nós lemos, o Senhor já nos alegra, porque Salmos, aleluia, traz muito cântico de vitórias, salmodiado, aleluia, mas também expressa toda uma história, aleluia, de um homem, aleluia, de homens, aleluia, que carregavam a presença do Senhor e que contam a sua vida, os seus feitos, e por certo, quando foi escrito, já havia se passado toda a história. Já havia passado, aleluia, Alamaia, mas havia nos rascunhos, em algum lugar de cada dia, foi um ajuntamento dos cânticos, das histórias, dos poemas, dos dizeres, aleluia, das aflições vencidas. Então, esta palavra que nós estamos lendo hoje, que nós lemos junto com essa irmandade, ela é uma certeza, um convocar, aleluia, e um dito muito certo, quando começa a se dizer que se não fosse o Senhor, aleluia, se não fosse o Senhor, eles teriam nos devorado vivo. Se não fosse ao Senhor, nós teríamos padecido, teríamos perdido. Isso é contado depois que já está caminhando, passando para a vitória. Davi, irmãos, um servo de Deus, que nós conhecemos a sua história, faz menção à lembrança à nossa irmandade, todos nós sabemos, o menino que foi escolhido, foi ungido a ser rei por Samuel, aleluia, e passaram-se os moços grandes, como seus irmãos eram mais preparados, mas Davi foi escolhido, irmãos, e quando ele foi escolhido, ele não foi reinar de imediato, houve um processo, houve uma caminhada, houve uma promessa no ato, aleluia, no ato da unção, irmãos, houve uma promessa que derramou-se sobre os seus pensamentos e o seu coração.
Aleluia. Porque Samuel sabia o que ele estava fazendo. Era obrigação de Samuel ungir um da casa de Jessé, aleluia, pai de Davi, um para que fosse rei. Mas Davi sendo ungido, aleluia, Alamaia, não significou que ele foi reinar no dia seguinte. Houve um processo. E aqui nós vimos que nesse processo passou-se no amargo, passou no quase. Quase caíram, quase foram derrotados, quase foram perdidos, quase que não vence a batalha. Aleluia. E o homem poderia buscar, irmãos, na sua inteligência, na sua estratégia, formas de não ser lembrado da presença de Deus. Mas Davi faz ao contrário. Ele vem aqui nesse salmo e agradece a Deus e dá a ele uma honra, aleluia. E diz essas frases: Ah, se não fosse o Senhor, nós não teríamos vencido, nós não teríamos esta vitória. Então é um salmo ali, de entrega, como nós iniciamos esta reunião hoje. Entrega nas palavras, na grandeza, depois de tudo que passou, depois de tudo que suportou, depois de todos os combates, aleluia, já passado toda a história, Davi vem então e escreve, aleluia, nos momentos que por certo a sua mente era tomada da lembrança. Ah, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido, eu não teria, aleluia, passado por aquilo que eu passei, eu não conseguiria, aleluia, se não fosse a presença do Senhor, aleluia, eu não conseguiria obter a vitória. Aleluia. Porque o homem, aleluia, em algum momento o homem, quando eu digo homem, eu digo para a mulher e o homem, porque nós somos o homem. Aleluia. Não há, aleluia. Quero que a igreja entenda, os irmãos entendam que dizendo o homem é o homem criação, é o homem mulher, o homem homem. Aleluia. É o homem criação, aquele que foi criado das mãos do Senhor. Porque aleluia, um foi criado primeiro, o homem masculino, o homem foi criado, aleluia. Mas também não é diferente que a mulher também é uma criação de Deus. Então tudo que se há, macho e fêmea, aleluia, todos criados pela mão desse Deus Todo-Poderoso. Então Davi, irmãos, nesse entendimento de agradecimento, ele começa, porque o homem tem pensamentos, ele guarda memórias, ele guarda suas lembranças. E nas batalhas que este homem enfrentou, que não foram poucas, ele enfrentou muita luta, não foi fácil. Nós conhecemos toda a história, irmãos, mas lembra-se que nem todas estão aqui narradas. Aqui foram narradas, aleluia, os principais, as recordações do Espírito e que fariam sentido hoje, para que quando nós lêssemos, ali nós tivéssemos esse encontro com a presença do Deus aqui mencionado. Jesus não tinha vindo nesse tempo, aqui nós estamos vivendo, falando do tempo de Davi, em que era-se, aleluia, o tempo de se manifestar o Deus Criador. E ele manifestava através de Davi, o guardando na sua perseguição, o protegendo, sendo o seu libertador. Nas horas de dificuldade, Davi via, aleluia, e viu, apalpou, sentiu a presença, aleluia, do Senhor nas suas batalhas, nas suas guerras. Aleluia. E o que traz para nós, irmãos, esta palavra hoje do nosso protetor e libertador? É porque nós também estamos agora, aleluia, da mesma forma. Aleluia. Ah, se não for o Senhor, nós não conseguimos também, nós não caminhamos, nós não damos conta, fica difícil, é árduo. Aleluia. Alamaia. Mas em olhos invisíveis, em coisas que nós não estamos enxergando, o Senhor, aleluia, conduz a nossa vida, como conduziu a vida de Davi. E muitos podem se perguntar, ali nos estudos da teologia, em outros estudos, aleluia, mas sempre chama um de Davi, um de Ruth, aleluia, mas esses foram os exemplos aqui mencionados, mas havia mais pessoas que eram beneficiadas por essa operar do Senhor. Há pessoas que são beneficiadas, aleluia, pelo Senhor, se não fosse tu.
que aparecesse, que desse para mim uma saída, como esta casa que nos recebe também. Ela também pode dizer: ah, se não for o Senhor, irmão Luciano, irmandade, aleluia, nós teríamos padecido, nós não suportaríamos. O combate foi grande, é grande, está grande, aleluia, aumenta a cada momento. Aleluia. Não tem para onde correr, a não ser olhar no retrovisor da vida, enxergar, aleluia, onde o Senhor trabalha. Ah, se não fosse o Senhor, ela não estava viva, ele não estava vivo, não contraria a história daqui a pouco. Aleluia. Por isso é bom e importante quando nós lemos e dissemos: o Senhor já vai falando conosco. Quando emergido nas águas, gritava ele, aleluia, no desespero do seu ser. Aleluia, alalá, saramaia, Jesus. Poderia padecer nas águas, poderiam padecer nas batalhas, aleluia, mas o Senhor não o deixava e nunca o deixou. Então, aleluia, quando passa tudo, quando toda a guerra termina, ainda resta ainda histórias a serem lembradas. Venceu a guerra, aleluia. Agora é recordar dos pontos principais daquilo que foi Deus que fez com que nós conseguíssemos atravessar, passar essa tormenta, essa luta humana, essa guerra de dias e dias, sol quente, outra hora o vento forte, outra hora a chuva, aleluia, tempestades, aleluia, aleluia, a nossa vida nunca numa calmaria, mas em outra hora em águas turbulentas, águas que, aleluia, fazem que o barco balance de um lado para o outro, aleluia, as velas vão a pique, o vento sopra tão forte, a indecisão dentro de cada um de nós, vou conseguir, pela minha força, ninguém consegue, eu não consigo, aleluia. E Davi também foi assim, a sua trajetória não foi fácil, nada para ele veio de graça. Aleluia. Ouve-se a mão do Senhor, ouve o trabalhar do Senhor, mas ouve também a compreensão de a enxergar, de a compreender e escrever para que nós lêssemos nos tempos de hoje e compreendesse, aleluia, que Deus protege, aleluia, que Deus é o nosso protetor, aleluia, que nos defende, nos dá a guarida, nos diz para nós, fala conosco. Ele não está calado, irmãos. Ele não é só a expressão daquilo que foi escrito, aleluia, está continuando, é continuativo. Ele fala com cada um de nós, ele enche cada um de nós, ele aparece. Aleluia. Não temos a mesma importância da vida do tempo de Davi, não é na mesma proporção, mas naquela proporção antiga, aleluia, o homem também era conduzido a muitos erros, vários erros, aleluia, e a lei predominava e o homem tinha que obedecer à lei. Aleluia. Aos mandamentos de Deus na lei, aleluia, não matarás, não roubarás, aleluia, e assim por frente, os 10 mandamentos estabelecidos se tornariam uma lei, e o homem tinha que a cumprir, aleluia, e o homem começou a transgredir aquilo que era aleluia, e viu Deus no alto da sua misericórdia, aleluia, que o homem não conseguiu, falhou ao segui-la, falhou a guardá-la, não é, aleluia, não conseguia, aleluia, não se salvaria, porque eram muitos mandamentos e o homem não conseguiu. Aleluia. Então Deus, aleluia, através do coração de Davi, porque foi escrito que houve a possibilidade de um homem governar, de estar à frente, segundo o coração de Deus. Alamanaia, para que houvesse um Davi escrito, trazido para nós nos dias de hoje. Então Davi governou-se, errou, falhou, pecou, aleluia, mas a sua governança, a sua autoridade estabelecida era segundo o coração de Deus. Então com falha, erro, acerto, alamaná, mas era segundo o coração de Deus. Regeia, aleluia, com responsabilidade, com hombridade. Aleluia. Então, assim, abriu-se esse entendimento, aleluia, a entender os salmos, a expressão do seu escrever na melodia, nos cânticos, aleluia, no desprezo, aleluia, na vitória, viu Deus que tinha que se manter a escrita para que nós lêssemos e a compreendêssemos. Ali, quando Davi grita e diz: não sentais na roda do escarnecedor,
Alamanaia, o conselho dado por aquele que, aleluia, por certo, aprovou desta fraqueza, passou pelo caminho, provou da dor, mas segundo, chegou a um crescimento diante do seu sofrer, diante dos teus erros, que na hora de julgar, na hora de estar e na hora de falar com o seu Criador, aleluia, ele chegava segundo o coração de Deus, respeitoso. Aleluia. E quando Davi, irmãos, erra, peca, falha ao colocar a mulher de Urias na frente da batalha, aleluia, Alamai, alguém descobre, Deus não deixa nada escondido, revela-se o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Então, Davi, aleluia, mais uma vez, aleluia, poderia ser sujigado, morto, porque a lei operava, errou, tem que pagar, olho por olho, dente por dente. Então esta era a lei, e ele mesmo, e a lei não ia, aleluia, sacar, não ia deixar de um rei pagar, aleluia, a lei tinha que ser para todos, mas todos não conseguiram, e Davi foi a prova mais viva, aleluia, de que o homem falha, erra, não consegue se estabelecer, ainda que seja, aleluia, um homem com boas intenções, uma mulher com boas intenções, em algum momento falha, erra, aleluia, beija a lona, aleluia, não consegue, aleluia. E é nesta hora que todos o abandonam, que todos vão embora, aleluia, e que todos se afastam, e que vem esses momentos quando Davi diz: ah, se Deus não tivesse aparecido, aleluia, não teria força, aleluia. Eu sinto de pregar, eu vou pregar, aleluia, o que Deus está mandando, aleluia, na sua autoridade espiritual, aleluia, não só para esta casa, mas para todos nós. Aleluia, que quando nós falhamos, erramos, e muitos passam, maneiam a cabeça, aleluia, mas não sabem o que está dentro de nós, ainda que o segredo de Davi foi revelado, depois de tudo que tinha passado, quando alguém olhou para trás, e nas suas ações e nos seus atos, aleluia, chegaram-se a um denominador comum, ao entendimento, aleluia, dos seus erros, fraqueza, acertos, guerra vencida, aleluia, o nome do Senhor, mas na sua caneta o punho da verdade, eu era um nada, aleluia, se Deus não tivesse aparecido, eu não teria vencido, aleluia, quando eu ia julgar e quando eu ia, aleluia, eu ia em nome do Senhor dos Exércitos, então ele me ensinava desde quando eu vi o urso, aleluia, eu matei o urso e aleluia, não deixei que ferisse a ovelha, aleluia, veio o lobo lá no mato de novo, ele foi para cima, aleluia, não deixou que o lobo viesse e consumisse, aleluia, então se fez o pastor, aquele que guardava aquilo que o pai tinha dado na sua mão, responsabilidade, hombridade, já era visto quando ele foi ainda menino, se despontava nas suas ações, nos seus atos, aleluia, agora depois, aleluia, os seus atos foram emergidos, aleluia, aleluia, foi ampliados, ainda menino, fraco, frágil, foi diante do gigante, aleluia, o gigante gritava: você vem, aleluia, contra mim com vara, paus e pedra, alamanaia, aleluia, como um cão vem a mim, aleluia, a resposta no coração de Davi, aleluia, não era dele, mas era Deus que agia através dele, então ele era um percussor, aleluia, do coração saía pela boca, aleluia, você vem contra mim armado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, alamanaia, então no coração temperado de menino, aleluia, Deus já agia nele, aleluia, e aqui já passado todo o tempo, aí ele ainda diz, aleluia, que no seu caminhar diante do gigante, ah, se Deus não aparecesse, aleluia, no girar da pedra, aleluia, Deus estava com ele, então pode ser que muitas igrejas em muitos lugares têm uma compreensão, aleluia, de quando nós chamamos a igreja de Davi, aleluia, alamaia, nós estamos sendo injustos com o rei do passado, aleluia, mas do exemplo se ergue outro exemplo, foi deixado, foi escrito, aleluia, para que a sabedoria não caísse aquele que tanto a procura, mas na simplicidade de um homem, na necessidade do seu dia, olhando para o seu próprio habitat, ele ainda possa dizer: ah, se Deus não tivesse aparecido, não conseguiria, e a guerra não seria vencida, em nome de Jesus,
aleluia, abra-se o entendimento nessa linha do amor. Ô Davi que está aí, Alamanaia, não morrerás ao fio da espada e verás o gigante cair, aleluia, verás o teu reinado, aleluia, ser erguido ainda esta semana. Não vai cair o que é teu, como não cai o que é meu. Em nome de Jesus Cristo, receba a força de Davi sobre a tua vida. Salaia, Deus. Então, irmãos, Davi, como exemplo aqui, aleluia, de determinação, mas não de força, ou como muitos querem pregar, aleluia, querem nos ensinar pela força humana, pela condição humana, aleluia, mas viu-se então, aleluia, que Davi agia segundo o coração de Deus, mas para sentir e para ter essa responsabilidade, ele era um condutor, passava por ele, mas não era dele, passava por ele, mas não era ele, o que agia após aquilo que passava, pesava no seu coração, era o agir do Senhor. Então há a possibilidade, irmão Luciano, aleluia, há uma possibilidade de Deus entrar dentro dessa carne fraca, errante, e agir através de mim. Então esta é o fundamento da palavra, o Deus protetor é que age a nosso favor, é que passa por nós, e aleluia, não pode ficar em nós, ele não fica em nós, aleluia, é uma fragilidade em nós, aleluia. Davi era um homem de erros e acertos, já foi visto, já foi estudado, já pode ser relembrado, mas pode sim o Senhor passar por nós. Passava-se por Davi, aleluia, ia adiante, e quando passava por ele, aleluia, alamanaia, em que se julgava segundo o coração de Deus, então Davi ia para a batalha cantando vitória, aleluia. Davi já ia antes da guerra terminar, aleluia, ele já cantava vitória, é minha, alamanaia, vai cair, aleluia, Deus está comigo, aleluia, é o meu protetor, aleluia, um Deus que eu sirvo. Então no tempo da lei Davi vivia, aleluia, aleluia, a lei era assim, dente por dente, olho por olho. Por isso, se nós lermos em Gênesis, aleluia, até chegar na chegada de Jesus Cristo, ainda vimos a autoridade ali no matar, ali no sanguinário, ali no sangue derramado, alamanaia, mas depois, aleluia, teria que haver a quebra da lei. A lei já não fazia mais sentido, aleluia, a lei terminou-se, então o verbo se fez carne e o verbo se habitou no meio de nós. Agora não passava só por ele, mas como era ele falando, ali o Davi era um condutor, ali o Moisés foi um condutor, ali os heróis do passado conduziram, aleluia, não me passavam por ele, mas não eram deles. Agora veio um, aleluia, que ele próprio se estabeleceu e desceu, aleluia, o nome do Senhor, agora o Deus protetor, ali o Deus curador, o Deus salvador, aleluia, agora ele passaria e se estabeleceria dentro do homem, alamana, dentro da mulher, aleluia, agora não mais passaria, aleluia, o nome do Senhor, agora ele permaneceria. Você tem glória para dar, a visão está me pegando, salaía, a vida está se abrindo, a glória vai ser dispensada, aleluia, o nome do Senhor será gritado hoje na casa da irmã Cláudia, não voz do homem, aleluia, mas voz de Deus sobre o profeta, aleluia, sobre a profetisa, sobre a alma. Vem comigo na visão que está caindo, entramos na sabedoria, aleluia, entramos na sala do trono, aleluia, está se abrindo, calaía, ali não é meu para que fique comigo, mas não é teu para que fique com você. Hoje o céu a estrelar-se, aleluia, as estrelas estão raiando, aleluia, o céu está movimentando a uma glória, aleluia, Satanás, a guerra está grande, aleluia, mas a igreja vem, aleluia, vem no ajuda de uma casa, aleluia, vem a favorecer, aleluia, passa para o lado, tira a tua espada e começa junto com o irmão Luciano, aleluia, o nome vai se estabelecer, aleluia, Alamaia, aleluia, vai descer e vai parar dentro dela, aleluia, isso se chama, aleluia, na linguagem atual, aleluia, convertido pela graça, aleluia, Jesus está dentro dele, está dentro dela, então não cai, não peca, não erra, cai, peca, erra, mas está dentro
dentro dele, e se está dentro dele, não sai mais. Aleluia, Salaía. Mesmo que Davi foi um grande rei, um grande homem que julgava segundo o coração de Deus, ele não provou do amor que nós prova. Aleluia, um nome pós a vinda do verbo, o verbo reduziu todo o mandamento em dois. Aleluia, amarás o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Você tem glória, aleluia, você consegue, aleluia, um Deus protetor. Ali na escrita do passado, a revelação vai cair, a explicação, aleluia, pavimentando todo o caminho que nós vamos trilhar e aonde nós vamos chegar nessa noite, na Bahia, na casa de dois provados, aleluia, o nome do Senhor, mas que não nega ao Senhor, aleluia, que abriu a porta, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, para nos receber na unidade, e 124 de Salmo, aleluia, aberto, lido, e a revelação caindo, aleluia, o pós, aleluia, já não é, quem era já não é, quem precisa já não precisava, aleluia, a roda girou, aleluia, o que está acontecendo? Aleluia, eu posso pregar, aleluia, eu estou tomado por Deus para libertar, para tirar ela, para tirar ele, aleluia, para dar um basta, aleluia. Alamanaia, Jesus, aleluia. Então, irmãos, quando a lei foi quebrada, Jesus veio e trouxe para nós amar o próximo como a nós mesmos. Então, eis aí a nossa dificuldade, eis aí, aleluia, a nossa grande dificuldade. Aleluia. Davi se expressava na sua escrita, no agradecimento, no romper das suas lágrimas, aleluia, de emoção. Outra hora no romper das mesmas lágrimas, na sua tristeza, pela queda do homem, pelo homem falho que era. Alamanaia, aleluia. E hoje, 2025, esta casa, essa comunhão, aleluia, aleluia, não está passando por nós, está em nós, aleluia, está dentro de você, aleluia, alamana, uma força que, aleluia, que você quando disse, Senhor, eu te aceito como meu protetor, como meu salvador, esta marca não é uma marca feita por mão de homem, ninguém a pode tirar, ainda que se erre, que fale, aleluia, ainda que você se esculache todo, aleluia, em nome do Senhor, ela não será vos tirada, é um direito adquirido, aleluia, não por mérito, aleluia, mas veio da glória, aleluia, e veio por aquilo que Jesus fez por nós. Então eu posso te chamar de Davi, mas não há necessidade nesse dia de hoje, aleluia, os gigantes poderiam cair, não há necessidade nessa noite, o tempo da batalha está vindo, alamanaia, aleluia, onde eu vou te levar hoje é profundo, alamanaia, vem comigo, casa, aleluia, que eu vou te chamar hoje, aleluia, o nome do Senhor, porque uma realidade foi vista na palavra, ali nos fragmentos se acham o ouro, o tesouro, aleluia, o nome do Senhor, onde Deus foi pleno, aleluia, o nome do Senhor, no final, aleluia, de toda a história, quando Davi já velho, aleluia, um nome cansado dos seus dias, aleluia, uma moça virgem vinha sobre o seu seio, aquecia o rei já velho, aleluia, mas passava por ele e não ficava nele, aleluia, mas algo permaneceu, uma vez posto, jamais tirado, aleluia, mesmo que foi rei, falhou, errou, pecou, algo não foi lhe tirado, aleluia, a unção que, aleluia, a unção da escolha, aleluia, lá atrás, quando passaram o grande, o bonito, o formoso, o preparado, ali houve a única escolha, a verdadeira escolha, aleluia, a única forma de nós trazer o velho, aleluia, que é velho da lei, e trazer para aquilo que é novo, que é os nossos viveres, a escolha de Cristo, Salaía, Alamanai, ungido foi Davi, aleluia, na unção se encontra, aleluia, a expressão de Deus sobre uma vida, aleluia, quando ungido, escolhido, ainda que errou, falhou, não foi lançado fora, aleluia, ninguém lança fora aquilo que Deus escolheu, aleluia, ninguém pode ir por fora aquilo que Deus ungiu, aquilo que é de Deus ninguém arranca, aleluia, Davi é a prova, aleluia, Jesus veio para sacramentar, aleluia, dar vigência aos olhos de toda a humanidade, aquilo que é dele, os dele, aleluia, já foram ungidos, já foram escolhidos, e uma vez escolhido, aleluia, ninguém pode mais jogar fora, aleluia, então hoje se solta, aleluia, se liberta, aleluia, o sentimento, aleluia, solta! Alamaia, Jesus,
Glória a Jesus. Se liberte. Aleluia. Quando Davi foi ungido na escolha, aleluia, houve até uma pergunta. Acabaram-se os filhos quando o homem no seu olhar julgava segundo o que os seus olhos viam. Aleluia. Mas ele julgava segundo os seus olhos. E Deus conhece o profundo de cada coração. E você foi escolhida, você foi escolhido. Aleluia. Não é pelo olho do homem. Aleluia. Não é pela cor dos seus olhos, pela cor do seu cabelo, pela mãe que você teve, pelo pai que você teve. Aleluia. Você foi escolhido. Aleluia. Pelo coração. Aleluia. Por sentimentos profundos. Aleluia. O nome do Senhor. Conduzidos. Aleluia. Em formas que o homem não consegue explicar. Aleluia, onde a divisão da alma, onde os sentimentos são inexprimíveis, aleluia, aleluia, mesmo assim Deus os atende, o escuta, aleluia, quando você pegar a sua caneta novamente e for escrever toda essa história, aleluia, você também fará como Davi, mas agora não passou por você, agora permanece em você, glória ao nome do Senhor. Qual é o reinado, irmão? Me conduz, Senhor, Alamanaia, já lutei muito na batalha, glória ao nome do Senhor. Onde é o reinado do homem? Onde é o reinado da mulher? Aleluia, a visão do Espírito Santo se abrirá para todos nós, aleluia, e nós enxergaremos cada um no seu reinado. A vida é um reinado, é posto na nossa mão, o direito de viver, o direito da escolha, aleluia, não é um Deus perverso que não deu a escolha para o homem, aleluia, então ele é um Deus bondoso, aleluia, antes ele criou o bem, mas antes também ele permitiu o mal, aleluia, para que conhecêssemos as duas divisões da vida. Ele deu o doce, mas ele deu o amargo, aleluia, o nome do Senhor. Ele deu o direito de andar, mas para uns deu o direito de não andar, e a lamanaia, para uns deu o direito de falar, para outros tirou a voz, não consegue falar. Eu posso pregar nesta casa hoje, aleluia, para uns deu o direito de ter, aleluia, o nome do Senhor, aquilo que é matéria, para outros não deu o direito de ter matéria, salaía, aleluia, mas quando na unção, aleluia, como Davi foi ungido, da mesma forma que cada um de nós foi escolhido, aleluia, passaram-se diante dos olhares, ali não dos olhos terrenos, mas dos olhos celestiais, e Alamaná, eu estou tomado de uma ciência hoje, para desvendar a vida de alguém, aleluia, ou de todos nós que estamos aqui, e dissermos, eu vou escrever, irmão, se não fosse Deus, eu não estava vivo, eu não conseguia, aleluia, quando ia passando que era formoso, aleluia, Deus escolhe segundo, aleluia, não os que os olhos enxergam, aleluia, mas julga o homem segundo o coração, aleluia, então Davi era um homem que julgava, aleluia, segundo o coração de Deus, aleluia, mas Deus nos escolheu, e a lamanaia para um coração, e gritou Deus, aleluia, na boca do profeta, puro de mão e limpo de coração, salaía, aleluia, Davi, aleluia, passava por ele, mas não ficava nele, passava nele, aleluia, purificava, aleluia, Davi no seu erro manchava a mão de sangue, aleluia, errava no julgar, aleluia, no olhar do homem, apaixonado por uma mulher num vão de uma porta de um lugar, aleluia, pôs o homem sobre a morte para possuí-la, então passava por ele, mas em nós vive, salaía, está dentro de cada um de nós, aleluia, o nosso julgamento já não é mais nosso, aleluia, o reinado está vindo por aí, e a lamanaia, salaía, aleluia, então uniu, aleluia, aquilo que era antigo, uniu naquilo que é novo, amarás a si próprio, aleluia, o homem precisa se amar, amar o próximo como a ti mesmo, aleluia, devolver do amor verdadeiro, aleluia, não do amor fingido, falso, enganoso, aleluia, mas que veja sobre nós um amor verdadeiro, aleluia, numa condição única espiritual, aleluia, de dar isso de volta, aleluia, ao próximo que está perto. Eu vejo alguém perdoando agora. Alamanaia, salaía. E Alamaná, eu vejo alguém dando o perdão verdadeiro, Alamaná, a quem tanto te ofendeu, porque não vai mais passar, não passa por você, está em você, aleluia, é dentro de você,
Aleluia, a concepção de igreja, Alamanaia, Salaia, e cada um de nós se faz esta igreja, a unidade de um ser, aleluia, a unidade de um ser, Alamai, então uns andam, aleluia, uns cantam, outros não cantam, aleluia, o nome do Senhor, mas não é, aleluia, não é segundo os olhos do homem, aleluia, o nome do Senhor, uns pregam como o irmão Luciano, outros não pregam, Alamanaia, Salaia, mas outros cantam os hinos, aleluia, o nome, outros têm outras outras coisas, outras funções, outras obrigações, aleluia, o nome do Senhor, mas todos são Davi, Alamanaia, Salaia, da expressão da lembrança, mas carregando agora, aleluia, Cristo dentro do seu coração, aleluia, 2000 anos se passaram, nós nunca ouvimos, mas esse Cristo mexe comigo, mexe com você, ele transformou a tua vida, ele transforma o teu amanhecer, aleluia, quando o dia amanhece triste, aí na Bahia o sol, ali o rajando lá de fora, o que alegra a tua alma, o que alegra o teu coração, a lembrança viva, ali ele vive em mim, Salaia, e Alamanai, a diferença de um rei para um plebeu em 2025 é porque o rei, Deus passava por ele, ali o plebeu, o fraquinho, o oprimido, aquele que não tem o seu nome em lugar nenhum, agora ele vive dentro dele, e Alamanaia, aleluia, você queria viver no passado, aleluia, mas o teu privilégio é maior, ali a unção é a mesma, a escolha é a mesma, ninguém tirou Davi do reinado, lutaram para tirar, e não tiraram do reinado, que prega, aleluia, a compreensão desta palavra na unidade do Espírito, aleluia, o que é teu ninguém vai arrancar, a glória que eu te dei ninguém vai te tirar, a linguagem que eu te dei ninguém vai te tirar, aleluia, o entendimento que eu abri ninguém vai fechar, ele não vai passar por você, é você o condutor dessa história no reinado da tua vida, no reinado da tua história, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Esta palavra hoje entra na Bahia, entra dentro da tua casa, eu te entrego as rédeas, ali não deixe ser governado, governe agora, ali governe sobre Satanás, governe sobre a guerra que se lançou, diga para ela, ali eu vou aqui em nome do Senhor Jesus. Alamanaia, e obterei a vitória, porque esse nome, aleluia, uniu e trouxe a unidade do Espírito, Alamaia, Jesus, e trouxe a unidade do Espírito, aleluia, em amar, aleluia, o próximo, como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, não passa mais, está em nós, carregamos ele. Aleluia. Ele habita em mim. Aleluia. E Jesus dizia: eu estou nele e ele está em mim. E quem vier por mim, Alamanai, eu estarei no Pai, vos intercederei. Enviarei o meu Espírito. Aleluia, o Consolador. Aleluia, Davi dizia, ele foi o meu consolador, o meu ajudador, aleluia, agora não está mais passando pelo homem, agora está dentro do homem, está dentro da mulher, aleluia, agora faz uma transformação de dentro para fora, aleluia, muda algo aqui dentro, muda algo aí dentro, aleluia, faz nós compreender uma vida diferente, aleluia, faz nós entender o evangelho, a importância de falar do evangelho, aleluia, faz nós querer que todos sejam abraçados, aleluia, porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, aleluia, eu quero salvação, aleluia, então a salvação também tem que cair para o vizinho da direita e da esquerda. Hoje, irmã Cláudia, aleluia, irmão Cido, nós apresentamos o vizinho da direita e da esquerda, eu vejo agora a chuva da salvação, aleluia, caindo no vosso lugar, caindo na vossa família, caindo sobre os teus inimigos, Salaia, ame eles, perdoe eles, aleluia, a chuva que cai aí, a que molha essa telha, aleluia, benção de Deus que cai aí, caia sobre todos na Bahia, aleluia, caia sobrejado, aleluia, não somos mendigos, nós temos para sobrejar, e Alamanai, o nosso reinado, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, ele é grande, Salaí, servimos um Deus da multiplicação, então multiplica sobre a Bahia agora a porção do Espírito Santo, até os inimigos vão comer, Alamanaia, não vai faltar, não vai faltar, aleluia, para ninguém, aleluia. Então vimos aqui, irmão, que de um agradecimento, Deus nos conduz por vias,
aleluia, não de pensamentos humanos, aleluia, mas de certezas celestiais. Graça, aleluia, o favor imerecido, alamanai, agora não passa, aleluia, agora vive em mim, aleluia, vive em mim, irmão. Você também pode dizer esta frase para se libertar daquilo que te aprisiona, aleluia, e dizer: o Senhor vive em mim, vive, aleluia, o Senhor vive em nós, aleluia, o nome do Senhor. Não que Ele necessite, não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele, aleluia, mas para que atingimos esta compreensão no nosso dia a dia, para que compreendemos, aleluia, o nome do Senhor, que somos mais que Davi. Aleluia, que orgulho bater, aleluia, dentro de nós e sabermos, aleluia, que o nosso reinado, aleluia, o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Por que que nós somos maiores que Davi, irmão? Aleluia, porque Davi foi escolhido para aquela época, houve aquela necessidade, mas porém hoje tem esta outra necessidade, aleluia, condutores, aleluia, Davi, aleluia, passava por ele, mas não ficava nele, por isso ele acertava, errava, aleluia, agora o Senhor mora dentro de nós. Aleluia, o nome do Senhor, chega de errar, aleluia, o nome, as trajetórias, os caminhos, aleluia, o Senhor está em nós, aleluia, alguém está indo numa preparação, é preciso estar bem preparado, aleluia, por isso ore, jejune, busque no Senhor, aleluia, se acumule Ele dentro de você, é possível se represar da força de Deus, da glória de Deus, e ir na tua batalha, no teu levante, aleluia, com Ele dentro de você, aleluia, o que é estar dentro de você, aleluia, quando abrir a tua boca, o que sai da tua boca, aleluia, o nome do Senhor Cristo vivo, alamanaia, aleluia, já foi arrependido o pecado, já foi perdoado, vai em frente, não pare, alamanaia, salaia, aleluia, ouve a diferenciação, entenda, aleluia, o Senhor está dentro de você, dentro da tua vida, aleluia, dentro dos teus marcos, os marcos, aleluia, naquele tempo, glória ao nome do Senhor, ainda voltando no tempo de Davi, havia a escravidão era uma regra, aleluia, em nome do Senhor, mas um dia alguém olhou para a escravidão e como esboço da própria explicação, ali disse, observava a obediência do escravo, o escravo tinha um valor, e quando se comprava o escravo devia toda a obediência ao seu senhorio, ali o escravo, ali prestava atenção aleluia, nas ações do corpo do seu senhorio, levantava-se a mão, o escravo saía correndo, e alguém um dia viu ali toda essa servidão, ali no olhar da servidão do escravo para o seu senhorio, aleluia, o nome do Senhor viu em nós a nossa fé ser na semelhança, aleluia, porque somos escravos do nosso Criador, ali parecem oposto, aleluia, mas é a realidade, aleluia, observamos no nosso Senhor, e o que Ele nos disser com obediência, era a mesma obediência, aleluia, não há necessidade de levantar o chicote, aleluia, porque o escravo obediente, aleluia, quando o mestre levantava, ele sabia o que o mestre queria, então em nome de Jesus Cristo, alamanaia, não há necessidade do chicote, por mais que hoje, aleluia, eu vi, alamai, um anjo com o chicote na mão, aleluia, mas não é para a igreja, o chicote hoje é para o adversário, alamai, Jesus, porque aqueles que são escravos de Cristo já o obedecem no prazer, aleluia, e houve um tempo das comparações, em que o escravo poderia ser liberto, aleluia, e houve-se ao chegar-se um escravo perguntou a ele, querem que tire os sinais daquele que foi o teu amo, aleluia, não está livre, aleluia, ele não, um dos escravos, Davi diz que ele disse, não, aleluia, eu quero viver preso ao meu mestre. Alamanaia. E na obediência daquele escravo, houve-se então que na própria tristeza da escravidão, Davi encontrou, aleluia, a alegria de alguém ao servir, aleluia, e ele ouve, aleluia, e nós trazemos para a nossa vida, aleluia, alamanaia, aleluia, tem que ter alegria em nós, aleluia, porque ela está dentro de nós, seja alegre, irmão. Aleluia, seja alegre, irmã, seja alegre, ó casa da irmã Cláudia. Aleluia, sirva a Deus. Aleluia, ainda que alguém chegue e te dê penhores e queira te dar uma liberdade, aleluia, queira te dar motivos para ir embora, aleluia, você diz não, faça como aquele escravo, não,
Carregarei as marcas do meu amo. Aleluia. Não quero ir embora. Quero estar com ele. Aleluia. Quero caminhar com ele. Aleluia. Quero senti-lo no último dia, ao suspirar desta terra. Aleluia. Quando as minhas forças forem acabando, de onde virá a morte? Alamanaia, salaia no nosso corpo carnal. Não a sabemos, não a podemos a compreender, não ainda a enfrentamos, mas de alguma parte do corpo, nas migalhas do nosso ser, comerá tudo se parar, os rins pararão primeiro, o coração se fechará, e no último bombear do sangue, aleluia, o nome chegará ainda no nosso cérebro. Meditações podem acontecer, mas estaremos partindo. Alamanai, ainda que o mundo ainda queira te resgatar, você dirá: eu estou preso no mestre, ele está em mim. Quero viver com ele, por isso que escrevi nas melodias e nas paredes de onde eu vivi. Aleluia, se não fosse o Senhor, eu não venceria este ano, eu não venceria esta guerra. Venci com ele, Salaia. Não quero me desarragar dele, serei um escravo. Aleluia, o nome então, a libertação. Aleluia, o nome veio em vão, ainda que no sombrear da história. Aleluia, a libertação trouxe muita alegria àqueles que viveram na penúria do sofrimento. Aleluia, mas na comparação com o evangelho, ser escravo de Cristo, ele traz alegria. É loucura para o homem, é loucura para a terra não entende. Vê ela de véu, vê ele de roupas, aleluia, que não mostram o seu corpo, aleluia, na singeleza do seu caminhar, acha que está perdendo tudo, salaia, aleluia, vê a obediência e não compreende a obediência, alamanaia, salaia, mais um escravo, aleluia, que não larga o seu mestre, aleluia, porque há amor, irmão, há amor, amor pela palavra, amor, aleluia, uma dedicação, aleluia, alamai, amor em nós pela palavra, não, aleluia, não só a palavra que nós pregamos aqui, aleluia, para o entendimento da irmandade, aleluia, lutamos contra as heresias, aleluia, para que não escapem sobre as nossas bocas e confundam a fé da igreja, aleluia, mas a palavra de Deus sábia, aleluia, e verdadeira, é a condutora, infalível palavra de Deus, aleluia, o que trouxe ela para nós, aleluia, o nome do Senhor, ao entendimento da melhora contínua, aleluia, espiritual dentro do nosso coração. Recebam essa palavra hoje, irmã Cláudia, aleluia, irmã Cido, aleluia, seja o escravo, aleluia, não aquele que saiu cantando uma vitória momentânea, mas daquele que preferiu não abandonar o seu senhorio. Aleluia, aleluia, porque o senhorio o protegeu, o deu a comida, o defendeu, aleluia, era um bom senhorio, aleluia, por isso houve amor do escravo para aquele senhorio, alamanaia, aleluia, o nosso senhorio, ele é bom, irmãos, aleluia, ele é tudo, ele é o sol pela manhã, quando nos seus olhos se abrem, mais um dia de vida, Senhor, e eu te agradeço por esse dia, aleluia, ele é um bom senhorio, porque quando vem na noite, aleluia, ainda que muitos de nós que estamos aqui moram sozinhos, aleluia, não tem ninguém a se conversar, aleluia, mas olha para a noite e diz, o Senhor passará essa noite inteira comigo, calamanaia, aleluia, quando senta à mesa, aleluia, os filhos já cresceram, casaram, foram embora, agora as cãs sobre os seus cabelos, a velhice chegou, olha nos viu da janela, já não vê mais a Sara gritando, correndo, porque a adulta se fez, aleluia, o nome do Senhor, casou, foi embora, já não vê o João já não está aqui mais, o Paulo foi embora, aleluia, a Maria já não é mais a minha menina, a solidão vem nos ventos da madrugada, ao bater da porta, alamai, lá vai ela, idosa, cansada, aleluia, já não tem mais o companheiro que antes a caminhou por longa vida, aleluia, alamanai, já não tem ele mais para acordar na madrugada, aleluia, tem que ser ela, mesmo cansado, seu corpo abatido, tem que fechar a janela que antes estavam trazendo um mar refrigério, agora vem com a chuva na madrugada, vem a esfriar o seu leito, dá glória pro teu Senhor, ele nunca te deixa sozinha, nunca te deixa
deixa sozinho, não te desampara nos momentos difíceis, aleluia, ainda que para muitos é fácil, aleluia, o nome para muitos não é fácil, alamar, estar sozinho não é fácil, aleluia, estar abandonado por muitos não é fácil, mas pergunta esse escravo, aleluia, o nome do Senhor, ele abandona o teu senhorio, aleluia, ele aceita a vida que foi lhe imposta, aleluia, ele aceita a forma que tudo aconteceu, aleluia, se perdeu, perdeu, eu perdi com Cristo, aleluia, ao ganhar com ele, ganhei com ele, não é os dias da solidão que me separará do seu amor, eu amo meu senhorio, dá um glória ao Criador, alamaná, e veio ainda, aleluia, a enfermidade terrível no corpo, alamanaia, salaia, mas nem assim que desce para ela, aleluia, a liberdade. Você quer a liberdade? Não, eu quero ficar preso ao meu Senhor, e ele cuida de mim, ele me protege, alamanaia, aleluia, a sua proteção vai além, aleluia, das proteções oferecidas, aleluia, vai dentro do sentimento, aleluia, vai dentro dos pensamentos, aleluia, invadem todo o meu ser e de repente ela, ele, irmãos, mesmo na solidão estão cantando dentro de casa e nós todos acompanhados, andando com as multidões, se não tomarmos cuidado, aleluia, de escolher, irmãos, aleluia, sermos libertos, aleluia, e não continuar com o senhorio, não temos essas sensações gloriosas, aleluia, em que a vida proporciona mesmo aquele que está em sofrimento, que loucura, e alamanaia, aleluia, a vida não é para ser compreendida segundo a régua que se mede o homem, aleluia, o nome do Senhor, mas compreendida nos viveres que se apresentam, aleluia, diante dela, irmão, todo sofrimento, aleluia, mas ainda assim consegue ver a alegria presa, agarrada no seu amo, no seu Criador, no seu protetor, alamaná, e um dia nós também seremos abandonados, aleluia, esquecidos num canto, a idade passou, a velhice já não tem mais a firmeza, aleluia, mas estaremos com ele, salaía, que prometeu e se cumprirá, não nos abandonará, alamanaia, salaía, então você é maior que Davi, o seu reinado é a própria vida, aleluia, o nome do Senhor, os seus desafios gigantes que ainda, aleluia, se apresentarão, menino ainda nós somos, aleluia, mas hoje, aleluia, o nome ainda que corra no rio, se pegue 5 pedrinhas e se prepare para a guerra, se lembre, aleluia, eu te escolhi, o dia que eu te ungi, Salaía, o dia da unção, o dia que eu te chamei, ninguém te arrancará dos braços desse pastor amado, aleluia, a escolha não é tua, a escolha provém dele, aleluia, e uma vez que foi escolhido, ainda que ele te dá o livre-arbítrio, mas por isso existe a pregação, por isso existe o conselho da palavra, para nos favorecer e dar para nós nas vias da vida, quando ele disse, são caminho apertado, estreito, mas um pastor conduz a sua ovelha no caminho da sabedoria. A palavra é um toque, aleluia, a palavra é um despertar, a palavra é um condutor, aleluia, para nos direcionar, aleluia, a palavra nos favorece, porque ele prometeu a proteção, a palavra é a proteção para nós não errar, aleluia, para nós não falhar, estarmos firmes com o nosso mestre, ele é um auxílio, aleluia, não é a única arma, aleluia, porque te deu Deus a boca ao falar, todos que estão aqui, ou se estiver alguém que não fale, aleluia, o nome, mas outros dons se manifestarão, glória ao Criador, não deixa ao Senhor ninguém, aleluia, sem aquilo que é primordial, o passo da vitória, aleluia, como as mãos que toca e o inferno cai, e alamaná, e o véu sobre a cabeça dela se torna ao poderio da casa, todos abaixam, respeita, aleluia, a rua que ela passa, aleluia, Satanás tem que parar o seu operar, aleluia, nas drogas e nas consumições, porque ela é uma escrava do mestre, aleluia, o nome, o mestre conduz a vida dela, alamaná, e hoje é esta palavra revelada diante dos olhos desta igreja, desta casa, aleluia, aleluia, o seu reinado, aleluia, é este o seu reinado. Davi é uma expressão para que se expressasse, e nesse dia nós buscássemos, não no estudo, mas que nós aprofundássemos dentro das nossas vidas,
aleluia, e que procurássemos entender ali onde haveria melhora. Aleluia. A melhor está em ficar. A resposta para alguém hoje, para encerrar essa palavra: fica. Glória a Jesus. Te repetiu, Senhor. Fica. Não vai. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus nos enviou. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, um dos irmãos faça uma oração de agradecimento por esta casa. Juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Deus com uma voz de oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Cris, Aleluia, você quer Deus. agradecer por essa visita, Cris? Você tem a oportunidade? Glória a Deus.